Olá para você, entusiasta da ciência. Estamos ao vivo aí com mais um Profissão Cientista aqui no nosso Guia dos Entusiastas da Ciência. Hoje eu vou falar com o Cleitão, professor Dr. Cleiton Domingos Maciel, que é licenciado em Física pela USP, fez mestrado e doutorado em Nanociências e Materiais Avançados aqui na UFABC, é professor do IFSP, né, no campus de Itaquaquecetuba. E atualmente ainda realiza pesquisa de pós-doutorado aqui na UFABC no programa de Ciência e Tecnologia Química, né? E no estudo teórico de compostos fotossensibilizadores com aplicação potencial em terapia fotodinâmica. Vou começar, Cleiton, com essa pergunta. Terapia fotodinâmica, compostos fotossensibilizadores. Para a gente explicar para o povo que está em casa, o que é isso? Bom, acho que na outra entrevista que você fez com o Felipe, né, ele deve ter comentado, ele trabalha com compostos semelhantes ao que eu trabalho, são os compostos fenotiazídicos, mas um fotossensibilizador basicamente é um composto sensível à luz. Então, em condições assim, quando a gente fala no escuro, né, sem estar iluminado, ele é um composto, no nosso caso especial, azul de metileno, que é o que nós estamos trabalhando. Ele é um composto que não é tóxico e ao ser iluminado ele vai disparar, falando isso em poucas palavras, a morte celular. Então, como é que se usa? Existe uma região a ser tratada, né, no tratamento de câncer, então injeta-se esse fármaco, né, nessa região e ilumina-se essa região, né, após ele atingir o local desejado, e aí a partir disso, ao ser iluminado, ele vai ser ativado e com isso ele vai disparar a morte celular. A gente deseja sempre que a morte celular seja do tipo que não prejudique células sadias, né? Então é feito mais ou menos o que acontece no processo de apoptose, chamado apoptose. Certo. E o trabalho que vocês fazem aqui no laboratório, na verdade, é a simulação dessas moléculas. Qual que é esse processo todo? Eu sei que em outros momentos a gente já falou sobre isso, em outras entrevistas, mas é sempre bom a gente mostrar aquilo que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo. Sim, a gente faz um estudo teórico, né, usando simulação computacional. Em particular, eu uso uma mistura entre dois métodos bastante robustos, que é a dinâmica molecular e a teoria do funcional da densidade. Então nós estudamos, o nosso problema é que esses compostos em solução aquosa, em meio aquoso, eles formam agregados. E quando esses compostos se agregam, eles deixam de ser ativos. Então eles perdem a atividade fotoquímica. Então quando eles são iluminados, eles não têm o mesmo rendimento, ou o rendimento mesmo passa a ser bem insignificante para promover aí a morte celular e disparar a morte celular, que é o mecanismo principal da terapia fotodinâmica. Então nós estudamos o mecanismo de agregação desses compostos em solução, para posteriormente estudá-los no meio biológico, que é o modelo de membrana que nós construímos. Agora, para voltar um pouquinho no tempo, eu estava lendo o seu currículo, e no seu TCC da graduação, que foi na licenciatura em Física, você falou do teatro como estratégia para ensino de Física. Como que é isso, usar o teatro para ensinar Física? Existem várias formas, eu não me tornei um especialista em teatro, mas inclusive existem grupos que trabalham a ciência como tema, por exemplo, eu não vou me recordar o nome, mas Arte e Ciência no Palco, que eu acho que é um grupo bastante ativo já, e eles ensinam tem várias peças sobre Feynman, sobre Einstein, sobre outros cientistas também, não só físicos, mas também outros cientistas importantes. Então, nesse trabalho de TCC, a minha preocupação foi basicamente em comparar, em estudar um dramaturgo que foi o Bertold Brecht, que ele tem uma peça que se chama Vida de Galileu. Então isso me chamou muita atenção. E aí eu passei a estudar outras peças de teatro também. Então compilei algumas e a ideia... E aí
como o Brecht ele também tem algumas teorias de teatro, né? Eu passei a estudar também o Brecht não só as suas peças, mas também essa sua proposta do que ele chama de jogos teatrais. E o meu TCC foi isso. Eu recortei alguns textos de algumas peças e propus jogos teatrais de acordo com a teoria de Brecht e fazendo uma comparação também com Paulo Freire. Né? Então, comparando a teoria de Brecht com a teoria pedagógica de Paulo Freire, né? Que tem muita relação entre os dois. Legal. E para falar um pouquinho da sua história com a ciência, eu queria... Nessas são duas perguntas. Como você começou a se interessar por ciência? Se teve algum gatilho? Como que foi seu início? E dessa fase do TCC para o mestrado, que você mudou o tema, como que foi isso? Então, a culpa é da UFBC, mas eu vou responder a primeira pergunta. Eu sempre gostei de ciência, sempre fui bastante interessado, sempre gostei de matemática. E eu lembro quando eu estava na quinta série, né? Antigamente era quinta série, hoje é quinto ano, né? Mas é a primeira... Sexto ano, né? Que é a primeira série do ensino fundamental 2. Então, antigamente era a quinta série. E aí, eu lembro de um livro de ciências onde ele mostrava os planetas, assim, o sistema solar. E aí eu ficava olhando aquilo e falava, nossa, que legal, como é que você sabe tanto sobre isso, né? E eu ficava muito fascinado. E eu sempre gostei de documentários, essas coisas. Naquela época era um pouco mais complicado, né? A gente não tinha internet, não existia a internet, na verdade. Então isso me despertou bastante interesse. Quando eu passei para o ensino médio e decidi fazer universidade, aí que veio, eu queria na verdade cursar química, né? E como na época do vestibular eu precisaria trabalhar para me manter, a química naquela época era um curso que só tinha no noturno na USP, e aí eu optei pela física, mas sem arrependimento, né? Não está no meu currículo, mas depois eu tentei fazer uma graduação em Química também, mas acabou não acontecendo, não terminando, porque eu estava na época do doutorado. São duas ciências que me atraem bastante, tanto que o meu pós-doutorado na área de Química, e o meu mestrado e doutorado mesmo é uma área bastante interdisciplinar. E aí, quando eu entrei na USP, concluí o curso, e antes de concluir o curso, a UFABC ela começou suas atividades, né? A primeira turma é de setembro de 2006. Setembro de 2006, né? Começou exatamente no dia 11 de setembro as aulas da graduação da UFABC. E eu comecei a me interessar, então a minha ideia era fazer uma outra graduação. Como eu morava em São Bernardo, então era muito cômodo para eu chegar até a UFABC. Que era aqui em Santo André, ainda no campus provisório, que não existe mais, né? E aí eu fiquei aguardando, eu estava ainda no último ano da faculdade, no último ano da graduação, eu tinha escrito meu TCC, e eu estava aguardando o final do... Eu tinha duas opções, eu estava aguardando como eu encerrei a graduação no meio do ano e eu estava aguardando o exame para cursar um mestrado em ensino de ciências, essa era a minha ideia, ou entrar na UFABC na graduação novamente. Então, as duas ideias, né, as duas possibilidades na praia eu tinha bastante interesse. Bom, eu fui indo. Aí, quando eu concluí a graduação, foi em 2007. A UFRJ já tinha começado as suas atividades e aí começaram os cursos de pós-graduação. Então, um dos primeiros foi a Química, depois a Química e a Física, depois a Energia. E aí abriu o curso de Nanociências e Materiais Avançados. E aí eu entrei em contato com o professor Eudes, que foi o meu orientador, e ele aceitou me orientar. Então eu fui da primeira turma do curso de Nanociências e Materiais Avançados da UFMC. Não fui o primeiro a defender, fui o segundo, mas aconteceu dessa forma. E aí logo que eu concluí o mestrado, eu já entrei no doutorado e... Já na mesma linha de pesquisa? Na mesma linha, com o mesmo orientador, e continuei aqui até hoje. Cleiton, por que a física é importante? Por que a física é importante? Essa pergunta
A física, a ciência, eu diria, como um todo, né? A gente falaria ciências naturais, eu diria, mas também isso vale para ciências humanas, mas eu não tenho tanta propriedade para falar. Mas a física é importante porque ela serve para a gente compreender o mundo, né? Foi uma resposta bem geral assim, e bem simples. Mas é o que eu tento passar para os meus alunos do ensino médio e do superior. Que para compreender o mundo, a gente tem que, para fazer essa leitura, é fundamental ter um mínimo de conhecimento físico. E é isso. Não sei se essa resposta é a resposta que você gostaria. E como professor, você acha que você se daria bem lecionando qualquer coisa? Qualquer disciplina? Qualquer disciplina? Olha, eu já lecionei matemática, né, que é inclusive ano passado, de forma oficial mesmo, né, eu era professor de matemática, curso de matemática aplicada no ensino médio e no ensino técnico na escola onde eu leciono. Porque estruturando a unidade, a gente não tínhamos professores suficientes. Então, matemática, eu acho que sim. Eu gosto muito de química também. Eu acho que eu conseguiria, acho que eu não teria problema, lógico que eu teria que estudar bastante vários temas, porque mesmo a física, né, a gente precisa estudar constantemente. Eu acho que eu seria professor de qualquer... Se eu não tivesse que escolher professor de física, eu seria professor de outra disciplina. Alguma outra disciplina. Eu sempre tive interesse também por ciências humanas, né? Então, por exemplo, história, literatura também, então eu acho que... Por exemplo, história da física. História da física é um tema que me atrai bastante. História da ciência como um todo. Tanto que não está no meu currículo, mas eu depois, durante o pós-doc, eu realizo também uma especialização em ensino de ciências. E a parte de história da ciência foi um tema que me chamou bastante atenção, que eu gostei muito de estudar e me aprofundar. E eu pretendo fazer isso porque é infinito, né? A gente passa a estudar a história da física, a gente compreende como o conhecimento ele foi construído, a história da ciência em geral, como o conhecimento foi construído, então é fundamental. E passar isso, colocar isso também no ensino de ciências, né? Na sala de aula, a gente dá uma humanizada também na figura do cientista. Eu quero fazer uma outra pergunta, eu queria que você citasse qual ou quais os cientistas mais importantes para você e por quê? Bom, o Newton, Isaac Newton, um cientista bastante importante. Eu poderia responder que é porque o método de dinâmica molecular que eu utilizo é baseado nas leis de Newton, mas a mecânica clássica, a construção da mecânica clássica deve muito ao Newton, né? E o Newton tem um papel fundamental. Outro cientista bastante importante que eu respeito muito é o Faraday. Ele era um cientista que ele era um cara que não teve uma alfabetização formal assim, né, como outros tiveram, e toda a sua suas descobertas, as suas observações experimentais elas eram feitas. Ele descrevia com palavras, então ele dominava muito bem o conceito. E ele foi um dos primeiros grandes divulgadores científicos, né? Eu não lembro exatamente o ano, mas no século 1800 não lembro exatamente. Ele iniciou uma série de palestras onde ele falava sobre ciência. Então isso é muito importante e isso é o que a gente está fazendo aqui, né? Divulgar a ciência. Isso é legal porque para atingir o público, além do público saber o que a gente faz na universidade, saber qual que é a importância da ciência e saber que o cientista ele não é um cara que é intocável, não é um cara gênio, é uma pessoa normal que tem medos, tem perspectivas, tem aflições. Ele é uma pessoa como outra qualquer, ele só escolheu fazer ciência, ter a ciência como paixão e como profissão. Poderia citar o Einstein também, que é acho que é meio clichê falar do Einstein, né? Mas ele foi muito importante para a mudança de paradigma que a gente teve no começo do século XX. E um dos mais contemporâneos, assim, o Feynman. O Feynman ele era um físico brilhante e um brilhante professor também.
Então eu acho que o que mais impressiona é pelo fato de ter sido um grande professor. Certo. Quem tem mais alguma coisa? Não, é que eu não falei nenhum brasileiro, né? Mas o César Lattes é um físico que também merece ser mencionado. Entre outros que nós temos aí, que não é na própria UFABC, né? Sim. E eu queria perguntar o que é ciência para você? Aliás, o que é ciência e o que a ciência representa hoje para você na sua vida? Acho que a ciência, ela é não falando em definição formal, né? Falando de uma forma mais... A ciência, ela é uma atividade humana que ela é muito importante para a construção para o funcionamento da sociedade, né, como um todo. Eu enxergo que a ciência tem um papel fundamental. É uma pergunta difícil, né, porque a gente pode às vezes ser um pouco ter algum ser um pouco simplista ou ser um pouco extenso demais. Mas para mim a ciência é bastante importante porque hoje a gente vive, por exemplo, uma onda de discussão, ainda mais com o advento da internet, de pessoas usando termos científicos para tratar de assuntos dos mais diversos, né? Então você tem aí como é tratado, como já foi falado no blog, né? No blog, alguns textos que falam sobre pseudociências. Então, se a ciência não fosse importante, acho que talvez não tivesse esses termos não tivessem tão sido amplamente divulgados de forma errônea, né? Então, para mim a ciência ela tem esse papel de construir a sociedade, de construir as relações, de promover o bem-estar, de trazer conhecimento para as pessoas. E a gente, como divulgadores da ciência, a gente tem que abraçar isso e mais do que nunca agora também trabalhar essa divulgação de forma cada vez mais acentuada. E trazer os nossos jovens também para esse lado, mostrar para eles que não é uma coisa impossível. A ciência é algo que é factível para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender e estudar demais, assim, estudar muito. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas quando eu penso nisso, me vê são muitas conexões, assim, às vezes é difícil manter uma linearidade, mas... Então, para fazer uma ligação com a última pergunta que eu quero fazer, em meio a todo esse momento complicado de orçamento, de dinheiro para a ciência, como motivar o jovem que está começando agora, por exemplo, aqui na UFABC em junho, que entra agora no primeiro ano para fazer um curso de ciência? Como motivar esse jovem? Como motivar o jovem, visto que a gente vive uma carência de investimentos, né? Isso é uma pergunta que é muito complexa. Bastante complexa você falar para o jovem, olha, venha fazer ciência, mas a gente não tem tanto... Eu acho que a gente precisa se reinventar, né, nesse período de falta de um orçamento bastante deficitário, né? Tanto as universidades quanto os institutos federais aí estão vivendo uma crise bastante profunda. A gente passa então às outras alternativas, né? Para trazer esse jovem, através eu acho que a gente deveria atuar aí para mostrar primeiramente a beleza da ciência, né? A beleza, a utilidade da ciência e como que a ciência pode mudar a vida das pessoas. Mudar num sentido também, mudar a sociedade como um todo, né? Inclusive do ponto de vista econômico, né? A maioria dos países hoje em dia, quando vive crises econômicas, os países desenvolvidos, eles investem mais em ciência e o que a gente está tendo agora é justamente o contrário. Então, o que eu diria para esse jovem é tentar convencê-lo de que a ciência é um caminho aí para a gente superar essas barreiras, essas adversidades, né? Em geral. Lógico que
que a gente tem que fazer isso de uma forma bastante unida, né? Para somar os esforços e conseguir aí superar toda essa crise que a gente vive. Também não sei se eu te respondi a pergunta, mas... Respondeu, claro. A gente poderia ficar horas falando disso. Sim, né? Esse assunto de investimento é um assunto tão delicado, né? Porque muitos dos nossos jovens, eles procuram, por exemplo, um curso que vai dar um emprego para ele, é uma coisa tecnicista, né? Como fugir, como mostrar que a física e a química é maravilhosa, mesmo se você não estiver ganhando dinheiro na indústria, ou rios de dinheiro. Também não é assim, não é tão fácil ganhar dinheiro. Não é tão fácil. Não, justamente, o jovem hoje em dia, outra questão também que a gente tem que deixar claro, seja qualquer atividade que ele for fazer, se for uma dessas atividades para ganhar rios de dinheiro, né, que é um pouco, exagerando um pouco, ele vai ter que estudar muito se ele quiser ser um profissional de sucesso, fazendo ciência ou não. Ele pode não fazer ciência para o resto da vida, mas ele tem que passar pelo fazer ciência, pelo menos no curso dele. Isso, e tem que fazer isso da melhor forma, porque lá na frente tem um diferencial. Ele saber questões básicas, isso pode levar ele a caminhos a outros caminhos, onde ele pode ganhar dinheiro, ou ele pode empreender, ou ele pode fazer várias coisas, né? Hoje em dia, quem faz ciência não precisa necessariamente ficar num laboratório. A gente espera que isso seja como o Brasil mude, né? Que seja como nos países desenvolvidos, onde o cientista ele vai trabalhar, ele vai para o mercado de trabalho, ele termina o doutorado, é contratado por uma empresa. Ou muitas pessoas que vão trabalhar, até mesmo aplicar os seus conhecimentos matemáticos aí para o mercado financeiro, né? Para a resolução de problemas complexos, assim, que não existe uma receita, né, pronta. Então ele precisa de pessoas que saibam pensar. Então essas pessoas são as pessoas que pensam em ciência. E para isso a ciência é importante. E ensinar ciência na universidade, aprender na universidade. Cleiton, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre aprendizado conversar. Para você, daqui a 15 dias a gente volta com mais um Profissão Cientista. E fique ligado aí no nosso blog, sempre com texto por semana para vocês aí. Até a próxima, gente.